Mas a porta, para mim, é o símbolo mais paradoxo que existe, porque a porta é por onde a gente entra e sai ao mesmo tempo. E, e são muitos mundos que se apresentam, porque cada vez que a gente entra e sai da mesma porta, a gente entra e sai em lugares diferentes e a gente está diferente, né? E, e essa questão física, porque muita gente depois, eu desconfio até de uma intoxicação alimentar, de tanta gente que teve muitas reações físicas, mas a gente está chegando à conclusão que realmente foi um processo de purificação, de limpeza. É que eu não sou usuária de ayahuasca, mas eu sei que quem toma ayahuasca passa por esse processo, né, dessa limpeza e entra e abre outros estados e tal. Então, não sei, parece isso, mas me deu vários insights. Um deles eu acabei escrevendo o texto, mas a gente está mexendo com, ao mesmo tempo, esse é um grande paradoxo mesmo, ao mesmo tempo com bastante materialidade, né, física, o corpo, e muita energia, muita sutileza. E talvez a gente precisa cada vez mais levar isso em conta e poder trabalhar com todos esses corpos, os mais concretos e os mais sutis. Então, a próxima jornada que a gente vai praticar a barra de access, eu já consigo vislumbrar que a gente consegue integrar mais os processos sutis para o físico não precisar passar por tanta coisa. Mas enquanto passa, a gente aproveita, porque eu achei incrível, porque a gente trabalhou muito uma coisa de que cura e doença é a mesma coisa. Doença e saúde é a mesma coisa. É só um movimento e uma polarização da mesma coisa. E todos os e-mails que eu recebia de alguém que estava enjoado, ou vomitando, ou com diarreia, ao mesmo tempo, ou com conjuntivite, ao mesmo tempo trazia doença e trazia saúde junto, trazia uma leveza, trazia um despertar, foi muito, muito incrível. Mas eu estou bem mexida assim, com tudo isso. Então, vamos começar hoje o nosso trabalho desse encontro, onde a gente também vem praticando, vem concretizando através da semissupina. E hoje eu achei curioso que eu acordei muito cedo, acordei de madrugada, e então quando era já cedinho, eu tinha visto uma mensagem no nosso grupo e eu estava bem atenta ao WhatsApp para receber mensagem de pessoas que estavam passando mal. Então eu estava sempre bem atenta. E aí surgiu uma na rede Amalaia, e que eu vou compartilhar aqui com vocês, só para ver como é que a gente tem apego pelo conflito, né? Então, uma pessoa coloca, que eu ainda não conheço pessoalmente, mas que já participa do grupo, coloca que tem tido algumas questões com o grupo, porque não faz a semissupina, não participa das quartas-feiras, mas que gosta de interagir, eventualmente quer vir aqui conhecer, aqui em Piracaia, e ele não sabe se está atrapalhando no processo ou se ele pode ficar no grupo se manifestando de maneira livre. Ele não tem problema com julgamentos, rejeição ou crítica. Quem não tem problema com julgamento, rejeição ou crítica é porque faz uma dualidade. Então, existe julgamento e eu não tenho problema com isso, né? Minha questão é se minha expressão, sem estar na guiança do grupo, vai atrapalhar o processo. Então, a gente também sempre está colocando que existe um guia, que existe uma guiança, seja uma pessoa, seja um grupo, ou seja um fluxo. É importante isso para o que a gente vai trabalhar hoje. Eu quero continuar aqui, mas preciso saber se
atrapalho alguma dinâmica, que não estou integrado. Então, também está pedindo uma confirmação, né? E aí eu respondi perguntando, todo mundo deu uma interagida ali, eu respondi perguntando se ele se incomoda com um grupo onde muitos fazem a semissupina e muitos também fazem encontro, participam do encontro virtual e também alguns frequentam a jornada, né? Aí isso que eu gostaria de trabalhar. Não, o que incomoda para ele é não ver contrapontos, não ver dissonância, não ver o caos. A gente está fazendo um trabalho onde a gente não investe no conflito, e a gente veio de um processo onde o conflito é positivo, porque o conflito nos leva a dissonância, a enriquecer, a gerar um caos. E você quer coisa mais caótica do que alguém deitar na semissupina e reconhecer um padrão e não ter ideia do que fazer com ele? A batalha é com a gente mesmo. A gente tem um hábito muito grande de acreditar que a batalha é com o outro, é viver num processo onde ninguém concorda, onde as pessoas não concordam uma com as outras, né, para poder enriquecer. É como se fosse... Então, olha os pontos que ele trouxe. Eu não estou falando especificamente dele, dessa pessoa, estou falando de um pensamento que ele trouxe muito bem representado. Esse pensamento é assim: existe uma guiança, seja de um grupo, seja de um dogma, seja de uma pessoa, existe uma guiança e o nosso papel é criar dissonância, criar caos para que essa guiança não nos domine. E, na verdade, não existe guiança, porque a gente vem fazendo um trabalho de cada um voltar para si mesmo. Então, não existe guiança. Deitar na semissupina não é uma guiança, é um recurso. E quando você deita, esse recurso pede para você deitar na semissupina, ficar em silêncio, ficar acordado, ficar ativo, no sentido de você não está dormindo, você não está meditando, você está ali e parado. E vai apresentar o seu padrão. E aí acabou qualquer instrução. Então, a gente vem trabalhando para que acabem as instruções. E por quê? Porque se a gente voltar lá no início dos encontros, esses encontros eles se iniciaram primeiro às tardes aqui em Piracaia. Então a gente aqui no Amalaia reunia com as pessoas que moram aqui, filmava esses encontros e publicava. E esse encontro tinha o olhar para a vida adulta, para a gente começar a compreender o que é adultice, o que é uma vida adulta. E aí a gente migrou lá para a cidade, começou a fazer um encontro virtual, ao vivo, online, e com algumas pessoas participando. E aí a casinha da cidade fechou, a pessoa que mantinha a casa fechou, e a gente colocou a internet aqui e veio fazer aqui no Amalaia. Mas ele começou dali, ele começou com um encontro para que a gente pudesse entrar em contato com o que é ser adulto, coisa que a gente não é ainda. Porque adulto é aquele que não precisa de guiança. Adulto é aquele que não precisa de nada. Adulto não tem necessidade de ser reconhecido, não tem necessidade de ser amado, não tem necessidade de ser, de fazer parte, de pertencer. O adulto não tem essa necessidade, porque ele já conquistou um processo que eu vou chamar de biológico, mas a gente sabe que o biológico estende para processos muito sutis. Ele já conquistou processos biológicos que já predispõem isso. Ele já está se autocriando em relação. Então, ele não precisa criar um artifício de relação. Ele já é o próprio ser da relação. A criança também é, mas biologicamente ela tem necessidades. Então, se uma criança, se um bebê for abandonado, ele morre. Um adulto não morre. Aliás, um adulto não pode ser abandonado, ele não tem como ser abandonado, porque ele não é dependente.
só pode ser abandonado quem é dependente. Então, eu acho que voltar um pouco para esse processo inicial que impulsionou esses encontros, que é encontrar a adultice na nossa biologia, que já está aí disponível para isso, entrar num lugar aonde a gente reconhece que teve algum desvio no nosso processo, nosso desenvolvimento, que fez a gente, quando chegou biologicamente na vida adulta, continuou infantil. Isso quer dizer o quê? Continuou necessitando alguma coisa. Então, nessa necessidade, a gente tem encontros de troca, a gente tem encontros de acordos, encontros de contratos. Então, a gente vai se relacionar com alguém, a gente quer combinar coisas, quer fazer contratos, até para casar a gente faz contrato. Então, por quê? Porque a gente tem necessidades que a gente quer que seja atendida. E isso é a nossa parte infantil. Isso é uma perspectiva, isso não é uma verdade absoluta, né? É uma perspectiva dizendo que quando a gente encara, se conecta e vincula com a nossa biologia, que vai muito mais do que simplesmente o físico, né? Biologia é pulsão de vida, é o que nos faz estar vivo nesse corpo, esse corpo ser a própria vida. Então, quando a gente se conecta, se vincula com isso, a gente não precisa de nada, mas de nada mesmo. Porém, para a gente se convencer que a gente não precisa de nada, não é um processo intelectual. Então, não adianta intelectualmente eu querer me convencer que eu preciso de algo, que eu não preciso de nada, porque daí eu vou estar precisando e fingindo que não preciso. Mas se a gente voltar na nossa biografia, a gente vai ver que houve um processo que não foi acolhido e não foi desenvolvido desde a nossa infância. E por isso que a gente cresce adultos infantis. E esse processo que não foi desenvolvido foi justo o vínculo, foi justa a conexão. Vínculo não é alguma coisa que acontece entre instituições. Vínculo é uma coisa que acontece, este vínculo que eu estou falando é uma coisa que acontece entre os seres. A gente pode dizer que a instituição mãe se vincula com a instituição filho, mas é uma instituição mãe que tem dogmas, que tem ideais, que tem crenças e padrões que se vincula com a instituição filho, que se espera algo desse ser. Então, é um vínculo especulador, é um vínculo que se dá para que essa criança um dia possa se tornar alguém que supra as necessidades desse adulto. Então, o adulto vai lá, se vincula com a criança, para que a criança supra a sua necessidade. O adulto pode suprir a necessidade de boa mãe, de boa paternidade, de bom pai. Se essa criança é um sucesso, o adulto pode se satisfazer com a vitória de ter criado um ser bem-sucedido. Então, o vínculo da instituição predispõe uma necessidade a ser atendida do adulto. E a criança vai ter que ficar a serviço desse adulto. E a gente viveu assim, nossos pais viveram assim, nossos avós viveram assim, nossos bisavós, etc. Então, em algum momento se institucionalizou o ser, e nessa institucionalização, todas as relações, vínculos e conexões se tornaram condicionadas pela cultura, pela sociedade, pelas crenças. E então, esse ser que nunca se vinculou com um ser, sei lá se eu posso usar a palavra autêntico, com a essência, com a pulsão de vida, com uma relação livre de instituição, esse ser se torna adulto
com uma necessidade. E essa necessidade, eu estou arriscando dizer que é a necessidade de um vínculo com uma pulsão de vida, que está dentro de nós, que não está mais, nós adultos, esse vínculo já não é mais necessário que seja com a mãe, com o pai, com uma sociedade. Agora a gente já pode tomar esse lugar, porque já está introduzido em nós, a mãe, o pai, então a gente já pode criar um vínculo com a nossa pulsão. A criança precisa, até onde eu entendo, de um adulto para desenvolver essa relação vincular. E a gente não teve isso, e ninguém teve isso não é um problema, porque já que ninguém teve, é como é, mas chegou uma hora que isso está se tornando desnecessário, que isso já não tem mais sustentação. Então, a gente vem se reunindo para que cada um possa voltar para si mesmo e criar uma conexão e um vínculo com a sua própria pulsão que vai gerar uma experiência inédita de vida adulta. Por isso, não tem guiança. Quem precisa de guiança é criança e não adulto. Por isso, não tem alguém para te dizer o que fazer, como fazer e quando fazer. E por isso que não tem processos assim pessoais como o que eu posso fazer com isso, ou o que eu faço nessa situação. Não dá para saber, né? A não ser que você fique no lugar de criança e obedeça alguém que vai te dizer o que fazer. E qual é a vantagem que esse alguém que diz para o outro fazer é de sustentar um poder. E todo poder tem na sua dualidade a impotência. Então, voltando a essas bases, existe alguns caminhos que a gente tem aqui, que eu tenho optado em compartilhar, que são caminhos que vão gerando instruções até que rompe com esse processo, não existe mais instrução. E aí cada um vai lidar com a sua própria existência, cada um vai lidar com a sua própria conexão, com o seu próprio vínculo. Então, a instrução é só para a gente usar a porta, o resto é com cada um. E um momento a gente não vai ter nem mais essa instrução, porque já vamos estar todos num campo de adultos. Então, eu me inspirou essa mensagem desse rapaz no grupo, porque revela uma coisa não dele, não é pessoal, revela uma coisa cultural que todos nós temos. É muito comum, a gente faz um encontro, por exemplo, com pais, e aí eu posso falar claramente, com todas as letras, não existe receita, não tem como falar que existe um ideal e algo que seja para todos. E nem uma receita individual para um. Então, nesse caminho, não existe assim, alguém fala, o que eu faço na minha situação? Não sei, como é que alguém vai poder saber? A não ser que você seja criança e alguém esteja num lugar de poder e queira exercer o poder sobre você. E aí tá, todo mundo entende e fica feliz, para logo na sequência alguém perguntar, mas olha, no meu caso, você poderia me dizer o que eu deveria fazer nessa situação bem específica, né? Então, isso é uma coisa que está muito forte em todos nós. A gente quer guiança, a gente quer um dogma, a gente quer um lugar para ficar. E a gente que tem trabalhado para ir para o não lugar vai ter que lidar com uma situação de perder o chão. Eu acho que eu escrevi no texto isso, ou no e-mail, não sei, mas para mim é uma sensação de estar em alto mar, então não tem um chão firme, ou quando eu viajei para o Equador, que não tinha oxigênio, como eu estava acostumada, ou quando, sei lá, ou quando você fica bêbada, que você não tem clareza, né? Então,
me dá essa sensação que a gente está se preparando para sair de um lugar para ocupar um não lugar e não para ocupar um outro lugar. E isso vai fazer a gente passar por um processo bem desestruturante, por isso que eu acredito que a gente tem que fazer com mais tranquilidade, talvez, não sei, diria até estrutura, para que o corpo não sofra tanto, né? Então, dito isso, alguém gostaria de compartilhar algum pensamento em relação a isso? Antes que eu vá seguindo aqui? Alguma sensação em relação a essa passagem do adulto que nunca se tornou adulto e que fica sustentando um lugar infantil de necessidades e que busca que essa necessidade seja atendida por um governo, por uma instituição, por uma expectativa. E a única coisa que a gente faz para que E a única coisa que a gente faz que acredita que está se tornando adulto, e aí é mais infantil ainda, é querer debater com este lugar que a gente projeta alguém, ou a gente projeta uma profissão, a gente projeta um cargo, a gente projeta um presidente da República, a gente projeta um professor, um guia, um dogma, e aí a gente acredita que ser adulto é debater com isso, é debater com esse professor, com esse presidente, é contradizer, é se rebelar, e isso é mais infantil ainda. Nada ruim ser infantil, porém é um desperdício para um ser biologicamente adulto ficar estagnado na infantilidade, que é perfeito quando você é infantil. Então, gostaria de seguir um pouco essa passagem, porque eu acho que ela é bem chave para a gente, a passagem da nossa infantilidade para uma adultice inédita, que a gente não tem referência com isso e que nos faz abrir mão do poder, da dualidade poder e impotência, então a gente não fica nem no poder e nem na impotência. A gente abre mão das instituições, que são as máscaras que nos permite sobreviver nessa infantilidade sendo adultos, que são máscaras de profissão, máscaras de pensamentos, de crenças. E abrir mão de tudo isso é deixar de existir a existência que a gente conhece. E deixar de existir é realmente passar mal do estômago, da diarreia. É um processo forte. Então, queria cuidar disso para a gente realmente poder passar com mais leveza, com mais graça e leveza. Bem-vinda de volta, Amanda. Bom te ver por aqui. E queria deixar o microfone aberto, caso alguém tenha algum tipo de ou experiência, ou questão, ou percepção desse processo. Tenho. Ana, tá me ouvindo? Oi, tá, só um pouquinho. Oi, meu nome é Iria, sou de Jacobina, na Bahia. Esses dias, não sei se eu vou conseguir falar, porque tem um menino aqui. Só um pouquinho, mãe. Tente botar de novo. Então, eu estou muito percebendo essa relação do que o país está vivendo, né?
relação política, esses conflitos, essas polaridades, e cada vez mais, dentro dessas polaridades, está mais forte, né? Seja para a direita ou para a esquerda, a força está vendo muita brutalidade. E em mim eu fiquei percebendo, assim, na sutileza. Semana passada eu fiz uma viagem, fui a Salvador, e lá eu encontrei algumas pessoas da minha cidade. E nisso eu não consegui falar com elas com alegria, sabe? Com aquela intimidade de quem você encontra, com quem você encontra, né, do seu mesmo local. E aí eu fiquei pensando na relação de que se eu não consigo me comunicar com as pessoas que eu conheço já há muito tempo, né, de forma alegre, de forma solta, imagine quem é de direita ou de esquerda, o feminismo ou o machismo, ou o que for. Né, quem está dentro dessas polaridades. Eu senti como é difícil a gente estar aberto e falar com aquele coleguinha de escola há anos, né, quando passa na rua, de vez em quando a gente faz de conta que nem vê. Aí eu fiquei muito pensando nisso, no meu exercício, e isso cada vez mais me dá um frio aqui no ventre, quando eu penso em falar com as pessoas de forma alegre e me comunicar, enfim. Aí, hoje, esses dias, passei andando na rua, tendo que resolver algumas coisas na rua. Aí, fiquei olhando para algumas pessoas, e tinha pessoas realmente que eu não dizia nenhum oi, né? Nem sorria. Aí, eu fiquei bem observando isso, e não sei, eu posso ficar confusa, falando um pouco confusa, mas eu estou pensando mais nessa coisa do cotidiano, né? Como a minha dificuldade de interagir, de acolher, né, o outro. Aí também na Sensupina eu fiz uns 3 dias seguidos. No primeiro dia eu percebi bem a minha reação de como eu me afeto com as coisas, com pequenas coisas, tipo, eu senti coceirinhas, aquelas coceirinhas absurdas, a coceirinha aqui na ponta da cabeça, tipo, aquela urgência de ter que coçar aquele negócio, e aquela urgência daquela coceirinha no tornozelo, e a urgência de ter que coçar. Eu fiquei pensando de como eu me afeto com as coisas, né? Então, com coisas tão pequenas eu me afeto logo, né? Eu quero logo resolver. Então, esses dias o que eu estou sentindo no meu físico é bem isso, né? Essa coisa no ventre, que os calafrios e vontade de chorar o tempo todo, tudo vindo muito forte, assim. Então, não sei se vocês me entenderam bem, mas é mais ou menos isso. Vocês conseguiram ouvir também, né? O menino aqui gritando horrores. Espera aí. Oi, oi, oi. Tá, coloque. É só apertar. Acho que foi. Sim, deu para te ouvir, deu para entender também. Essa questão física que a gente tá tão forte aqui em nós, todos que fizemos a jornada, inclusive, que você falou, né, aquele frio no ventre, a gente também percebe como o coração da gente bate diferente, ou a gente sua, ou dá dor de barriga. Essa presença física está muito forte em todos nós aqui, e tem alguma coisa que está dizendo algo importante, esse processo todo, né? Quando você fala assim, eu encontro as pessoas e já não consigo mais me conectar com elas, a gente cai nessa ilusão de que as pessoas que a gente está encontrando não diz respeito a nós mesmos, porque é muito difícil aceitar que algo que a gente está vendo e que a gente não admira mais, ou tem críticas a respeito, ou não sente afinidade, não sente sintonia, é muito difícil a gente se reconhecer, a gente se espelhar nisso. Mas até hoje
toda vez que eu espelhei, nunca falhou. Então, não existe essa separação, né? Quando a gente encontra alguém que está dizendo coisas que você não sente mais em conexão, se a gente olhar para a gente vai ver que é isso que está acontecendo. A gente está passando por um processo que a gente já não se reconhece mais, a gente já não está mais numa conexão. E a gente não está conectado com a máscara. Está ficando muito fraca a conexão com a máscara, está ficando muito fraca a conexão com a instituição em nós, está ficando fraca com a conexão que em nós que essas pessoas representam. O nosso problema é que quando começa a ficar fraca essa conexão, a gente começa a se incomodar e achando que precisa tirar da frente o outro e que apareça alguém mais interessante. Mas, na verdade, a gente precisa fazer uso desse desinteressante porque ele é a porta. Então, se você reconhecer que você está em desconexão, igual você está com essas pessoas, você está em desconexão com o que elas representam em você, é uma bênção, é uma alegria ver alguém que já não te seduz mais, né? Que já não, você não vê mais sentido, você vê as pessoas numa estagnação e você não se vê mais conectada com isso. Isso quer dizer que você não está mais conectada com esse lugar em você. A nossa questão é, a gente acha que precisa ser alguém, que precisa substituir isso que a gente está deixando por algo que ocupe o lugar. Então, se eu deixo uma profissão, eu deixo para ter outra profissão. Se eu deixo um dogma, eu quero trocar por outro. E se eu deixo um paradigma, eu quero trocar por outro. A gente acredita que é neste lugar que a gente tem que estar, que é trocar de patrão, trocar de cidade, trocar de casamento, trocar de amigos. Então, a gente está sempre ocupando um lugar. E parece que chegou um momento que a gente sai de um lugar para ficar num não lugar. E esse não lugar é tão inédito, é tão sem referência no nosso cotidiano, que parece impossível. Que parece um lugar... que aparece? Qual é a primeira crença que se apresenta em cada um aqui quando se imagina vivendo num não lugar, quando se imagina estando num não lugar institucional, num não lugar de máscara que te sustente, num não lugar. Qual que é a primeira sensação que vem? Uns vão talvez sintam que vai dar uma sensação de loucura, outros de tédio, outros de não existência. Não sei se tem mais alguém aí que tem alguma outra imaginação em relação a isso. Como é que é? Uma pergunta que eu faço. Qual é a crença que vem quando você é convidado para um não lugar? E aí, deixa eu ver aqui, vem Peraí que eu vou ver o que falar aqui. Então, o Diego tinha falado, da tua fala ficou para mim assim. Pergunta, o que está por trás da autoridade? E me fez perceber que o medo de andar errado, desespero, completa solidão, completa ignorância. E quando não sabemos lidar com essas questões, buscamos autoridade. Exatamente. Exatamente. A autoridade é o nosso pai, é a nossa mãe. A autoridade é aquele que a gente vai projetar como infantis, como crianças não alinhadas com a nossa força adulta, que temos todos, e a gente espera que essa autoridade nos atenda, realize atenda às nossas necessidades. E aí? E se a gente pensar o que passa pelas nossas crenças, a gente pensar que a gente
nós como adultos não temos nenhuma necessidade, radical assim, nenhuma necessidade. Então, a Roberta fala para mim da alívio, a Fernanda quer dar livre, Mariana ousadia, Amanda um pássaro voando, a Karina alegria, a Isadora que vai ser muito cansativo, inesperado a todo momento, algo que eu vou precisar administrar. A Tabata estar perdida, sem chão, nem bom nem ruim, mas sem base. Karina é bom, uma força interna. Amanda, solidão e liberdade. Então, na verdade, não é nada disso. Tudo isso são até crenças positivas em relação a você não ter nenhuma necessidade. Mas quando você não tem nenhuma necessidade, a gente não sabe o que vai acontecer. Por exemplo, pode ser que por eu não ter mais nenhuma necessidade, eu viva um processo de purificação. Por eu não ter mais nenhuma necessidade, eu viva um processo de encontro com uma outra pessoa que também não tem necessidade e que a gente cria uma relação de uma intensidade tal que a gente perde a percepção física, aquela sensação de que você está em queda livre numa relação com alguém. Coisas muito pouco vividas durante a nossa vida inteira, porque está tudo muito permeado, tudo muito previsível. Se a gente foi criado, sei lá, com pais muito rígidos, a gente já tem uma couraça protetora para isso. Se a gente foi criado de uma maneira que a gente se vê muito frágil, a gente tem a couraça do choro e da fragilidade, né, para isso. Então, a gente não sabe o que vai acontecer, esse é o problema. Porque se a gente soubesse que é bom, uma força interna, que dá alegria, que é um pássaro voando, que dá ousadia, se a gente realmente soubesse disso, a gente já estaria assumindo que nós somos seres adultos que não temos necessidades. Se a gente realmente acreditasse nisso. Então, claramente a gente não acredita nisso. Claramente a gente continua sendo seres em busca de necessidades para ser atendida. E eu estou aqui provocando esse nosso tatear. O que aconteceria se hoje a gente decidisse, se a gente tivesse força interna e decidisse não ter mais nenhuma necessidade? E não é assim, não é que eu decido e aí não tenho, eu decido não ter nenhuma necessidade, aí vai surgir a necessidade e eu inibo a minha reação dessa necessidade. Então, por exemplo, eu estou ali e eu sinto que alguém está me desprezando. Então eu tenho a necessidade de ser olhada. Arriscar não ter mais necessidade quando eu sinto que alguém está me desprezando, eu acolher isso. Eu acolher, tem alguém me desprezando. E isso não é bom nem ruim. Tem alguém me desprezando. No simples é isso. Claro que a gente entra num processo mais complexo, mas é no contato, é no dia a dia, não é assim, não é mágico. Não tenho mais necessidade e agora eu vou pôr a couraça institucional de quem não tem necessidade e achar que a minha vida vai funcionar assim. Não, eu não tenho mais necessidade, aí o que vai acontecer? Todas as minhas crenças de necessidade vão se apresentar. E as pessoas ao meu redor vão me apresentar as minhas crenças de necessidade, e aí é neste momento que eu preciso inibir a reação automática de acreditar que eu tenho uma necessidade. E é aí então que eu começo a realmente dar vazão a um caminho de conexão e de vínculo a essa pulsão de vida que hoje é adulta em nós. Se eu não tenho necessidade, eu não posso reclamar, eu não posso acusar, eu não posso julgar, eu não posso qualificar, eu não posso classificar, acreditando
que o outro está me devendo algo ou que o outro está fazendo errado. Eu não tenho a necessidade. Se eu vejo alguém fazendo uma coisa errada e eu julgo que alguém está fazendo uma coisa errada, é porque eu tenho a necessidade de estar certa. Então, eu tenho uma necessidade. Como a Cuca trouxe na jornada, é o fim do desejo. E quando a gente pensa no fim do desejo, a gente pensa, então a gente vai ficar apático. Mentira! A gente vai ficar cheio de vida, porque não é o desejo que dá brilho para a gente, é a pulsão de vida que dá brilho para a gente. O desejo já é a máscara que atua na nossa infantilidade. Então, a gente veio desse processo, começou a tocar no processo da inibição, né? A inibição é a ferramenta que nos faz tomar uma decisão. Eu vou tomar uma decisão que eu vou passar um dia inteiro sem necessidades. E isso quer dizer o quê? Que todas as suas necessidades vão se apresentar. Você vai se sentir, você vai reconhecer todas as suas crenças de necessidade. Necessidade de carinho, de atenção, de amor, de reconhecimento, às vezes necessidade de briga, necessidade de isso, né? Como o rapaz trouxe no grupo, necessidade de caos, necessidade de rebeldia, necessidade de ser atendido, necessidades básicas que a gente acredita que são básicas de todos nós. Então, essas necessidades vão aparecer e se você se propôs a passar um dia experimentando ser um adulto sem necessidade, quando elas aparecerem, você inibe a reação automática, que é, se eu estou sendo desprezado, ficar chateado. Se eu estou sendo desafiado, entrar na briga. Porque quando eu faço isso, é porque eu estou tendo uma necessidade. E a coisa mais inesperada, mais imprevisível vai acontecer, que é uma pulsão de vida atuando, que é um processo de criação. Você não vai ficar mudo, você não vai ficar invisível, você não vai deixar de existir, vai aparecer um outro processo de relação. Então, a gente tem o recurso da semissupina, que é um lugar que nos deixa em contato com nossos padrões, e a gente tem o recurso da inibição. A inibição é aquilo que, quando eu recebo o estímulo, eu não reajo a esse estímulo automaticamente. Mas eu não luto contra. Essa é a qualidade diferente da inibição. Eu não desprezo, eu não luto, eu não substituo. A inibição é entrar no vazio. Eu não substituo, por exemplo, eu recebo um estímulo e a minha reação automática seria brigar, eu não substituo parar de brigar com ser compreensiva. Não tem, a inibição é um lugar sem substituição. Quando eu recebo um estímulo, eu simplesmente falo não para a minha reação automática e entro num vazio. E neste vazio que eu entro, tudo pode acontecer. Você fica imprevisível. Pode ser até que você grite, mas é um grito que vem de um outro lugar. Tem um professor da técnica Alexander, que já morreu, que eu tive aula com ele, que ele foi assistente do próprio Alexander, e um inglês. E teve alguém que um dia perguntou para ele ali na aula, perguntou se ele nunca tinha vontade de bater em alguém. Ele falou, claro que eu tenho. Ele falou, então, como é que você trabalha a inibição quando você tem vontade de bater em alguém? Ele fala, eu recebo o estímulo, eu tenho vontade de bater em alguém, eu falo não para essa reação automática e entro nesse vazio. E ali eu posso fazer todas as coisas, inclusive bater em alguém. Mas eu vou bater tão inteiro, eu vou bater tão íntegro, eu vou bater tão conectado que vai ser bom para todo mundo.
E então, quando você pratica a inibição, você não fecha nenhuma porta. Tudo pode acontecer, mas é de um outro lugar. A inibição te traz de volta, assim. A inibição te faz conectar. A inibição faz você ficar presente. E nessa presença você toma uma decisão. Com as crianças, a inibição acontece assim. Quando uma criança está tendo um impulso reativo, porque ela está muito chateada com outra criança, ou com a mãe, ou com o pai, está tendo um impulso reativo, quando ela é acolhida, quando essa criança escuta ou sente que tudo bem você ficar chateada, tudo bem você querer bater, quando ela sente isso, existe uma inibição. Naquele momento ela cai no vazio. Nossa, eu não preciso brigar, as pessoas não estão achando que eu estou errada. Porque é quase como se ela estivesse brigando com a possível repressão do que ela está sentindo. E naquele momento ela é acolhida, ela entra numa inibição. Isso quer dizer o quê? Ela sai daquele movimento reativo e todas as possibilidades se abrem, imprevisíveis. A criança fica absolutamente imprevisível nesse momento. Então, a inibição traz para o adulto esse autoacolhimento. Quando eu sou provocada, eu teria uma reatividade, uma reação reativa, e aí eu inibo, eu me acolho. E esse acolhimento por exemplo, a inibição pode ser, eu estou com essa vontade de reagir. Eu estou com muita raiva. Eu acolho isso, para que isso saia do norte e todas as possibilidades apareçam num mostruário enorme, e inclusive aquela minha reação está dentro das possibilidades, mas já de um outro lugar. Então, são duas coisas aqui. Uma delas é saber que, em algum momento, que a gente estava absolutamente aberto para uma conexão e para um vínculo, que é no nosso nascimento, absolutamente aberto. A gente nasceu com um vínculo e conexão ativado. A gente teve um adulto, seja mãe, pai, babá, avó, a gente teve um adulto desconectado. Isso quer dizer o quê? Um adulto que não aguentava a intensidade de uma relação tão direta, tão vincular, tão incondicional. Não aguenta aquilo. Não dá para aguentar, porque a gente não teve essa experiência, porque isso é transgeracional. Então, a gente nasceu absolutamente aberto para o vínculo, aquele vínculo não pôde se cumprir, porque aquele adulto não estava preparado, porque é muito intenso. Eu lembro de uma experiência que era de ter o meu primeiro filho recém-nascido ali, dias, semanas ali, e eu comecei a olhar para ele e ele me olhava profundamente. E a gente estava se olhando olho no olho. Eu não aguentei, eu tirei o olho. Ele podia ficar eternamente ali, olhando no meu olho. Eu não aguentei. E de vez em quando eu brincava comigo mesmo. Eu falei, deixa eu olhar de novo nos olhos dele e ver até quando eu aguento. E eu nunca aguentei tanto quanto ele. É muito intenso, eu não sei o que é isso, né? Essa sensação física de você não ter barreira, de você não ter condicionamento, de você não ter regras, é isso. Uma relação incondicional, ela não tem regra, ela não tem limite, ela não tem parâmetro, ela é visceral. E a gente, quando bebê, o adulto que estava com a gente não aguentava isso. E agora, hoje, a gente adulto, quando tem um bebê, a gente também não aguenta isso, porque não tem essa experiência. Acontece que agora, que a gente é adulto, a gente pode reencontrar essa conexão, esse vínculo em nós. A gente já não precisa do outro primeiro para se conectar e se vincular em nós. E aí a gente também não vai aguentar. Imagina se você começasse a fazer perguntas como, por exemplo,
ou propostas como eu vou passar um dia sem necessidade. Eu vou ser absolutamente verdadeira comigo em todas as minhas... Nesse dia, no dia de hoje, eu vou ser absolutamente verdadeira comigo, com todas as minhas relações. A gente não tem ideia do que é isso. É muito forte. É o que eu acho que a gente passou na experiência dessa jornada, nesse portal de integrações, né? É forte fisicamente. Então, quando a gente reconecta esse vínculo, quando a gente reencontra essa conexão com a gente mesmo, a gente começa a encontrar a coisa mais surpreendente, que é o outro. É isso que mais me surpreende no encontro vincular com a gente mesmo. Lá a gente encontra o outro. Então, pode ser egoísta à vontade, porque lá no seu egoísmo vai estar o seu altruísmo a full, como dizem os argentinos. Então, vamos destrinchar nessas próximas semanas esse processo, assim. Inibição como uma ferramenta, que apesar dela ser muito clara, ela é absolutamente abstrata, porque é uma ferramenta onde, igual a semissupina, onde uma vez que você se encontra com ela e você vai usar essa ferramenta, não tem mais instrução, você vai ter que ser adulto para lidar com ela. E aí a gente, usando essa ferramenta da inibição, a gente se desloca de um lugar para um não lugar, e não de um lugar para um outro lugar já preparado, já esperado, já desenvolvido em nós, já intelectualizado. Não, é de um lugar para um não lugar. E esse não lugar é onde a criação atua. E essa criação é a pulsão que todos nós temos desde o nosso nascimento. A Marinês fala sobre os bebês, é o que chamam de selfie. Eu não sei muito, Marinês, os termos, não sei. Eu sei que o bebê está absolutamente aberto para uma conexão e ele não encontra. Françoise Doutot, que é essa psicanalista, educadora francesa, ela trabalhava muito com esse termo fusão, que o bebê está pronto, que o bebê nasce para que aconteça uma fusão. E essa fusão é o que a gente chama de vínculo. E essa é a fusão que é muito intensa por um ser desconectado, como todos nós, de uma certa maneira, somos, né? A gente é tão desconectado que a gente sempre tem uma justificativa para aquilo que a gente já sabe que não deveria fazer, mas ainda faz. Então, a desconexão ela vai aumentando conforme a gente tem força para sustentar a desconexão. Então, eu sei que isso me desconecta, mas eu justifico com qualquer recurso que eu tenha. Quanto mais eu tenho justificativa, mais desconectada eu fico. Então, é um processo que está na mão ao mesmo tempo que está tão distante, que está tão próximo e está tão pertinho, ao mesmo tempo que é tão estranho, que é tão a gente mesma ao mesmo tempo que a gente nem se reconhece nele. Um grande paradoxo. Por isso que a gente vem trabalhando a mente paradoxal, porque essa mente paradoxal é que vai dar condições a gente entrar nessa. Fala, Cuca! É esse aspecto que eu queria levantar, que a gente foge, né? A intensidade faz a gente fugir. Você não percebe que é um treino que você pode fazer ali, onde você está, a qualquer momento. Dá a impressão assim, que você tem que ter condições ideais para treinar. Eu encontro isso toda hora, eu moro em São Paulo. Então, hoje, essa semana mesmo, que eu mais encontrei foram pessoas chegando esbaforidas, falando assim, mas eu tenho milhares de coisas para fazer, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Quem me dera que eu tivesse tempo, olhando para mim, porque eu sou uma desocupada, né? Quem me dera que eu tivesse tempo.
Daí, isso daí mostra o quanto a gente está fugindo o tempo todo, né? E hoje eu fui no meu dentista, que é uma pessoa espetacular, e ele tem uma filha que mora no Canadá, e ele tem vontade de mudar para lá, para mudar para Montreal, mas ele falou assim para mim, agora eu não posso, daqui a 10 anos, só que ele tem 69 anos, daqui a 10 anos ele vai ter 80, entendeu? Então esse adiamento das coisas é muito triste, né? E é o que a gente faz, por quê? Por que a gente faz isso? Porque a gente não suporta a intensidade de estar no momento e dizer, eu vou fazer isso agora. E daí a gente começa a preencher o tempo com milhares de ocupações, de obrigações, de condições. Não, mas eu tenho que trabalhar. Não, mas eu não posso ficar sem dinheiro. Não, mas você fala isso porque você não precisa de dinheiro. Você fala isso porque você está velho. Você fala isso... Acho que esse ponto a gente pode contemplar, né? Esse adiamento é mortal, porque a morte está à nossa espreita. Não precisa ter 80 anos, nós vamos morrer, pode ser que seja semana que vem, então é bom aproveitar essa consciência da morte que eu acho que é fundamental para a gente não adiar um treino que é possível fazer aonde quer que você esteja a qualquer momento. Você pode estar escovando os dentes e treinando isso, você toma um café da manhã, você vai trabalhar treinando isso, então você não precisa de nenhuma condição. Só tem que parar de adiar o treino. É exatamente isso. A gente adia o treino e tem um monte de desculpa porque temos necessidade. Tenho necessidade de um emprego, tenho necessidade de dinheiro, tenho necessidade de sustentar minha família, tenho necessidade de manter a vida que eu tenho. A gente não tem necessidade de nada, a gente tem escolhas. Isso não quer dizer, porque você não tem necessidade de nada, que você não faz escolhas. Você faz escolhas, mas não são necessidades, são criações, são possibilidades, é tão não necessário que você não tem escolha, você precisa fazer. Então, a gente trabalhou na jornada bastante esse conceito de que não é a palavra e não é a questão em si, porque na polaridade eu posso dizer isso está certo e isso está errado na polaridade. Então, quando eu falo que uma coisa está certa, eu quero expulsar o errado, eu quero suprimir o errado, eu quero afastar o errado. Só que como eu estou na polaridade, quanto mais eu fico no certo, mais aquele errado fica ali, na espreita. Quando eu integro esse certo e esse errado, eu posso usar essa palavra, isso está errado. Ou eu posso usar essa palavra, isso está certo, mas eu não tenho dualidade. Eu não tenho outra escolha, é isso. Então não é a palavra, não é o conceito, é de onde vem. E de onde vem você é um adulto infantil, cheio de necessidades a ser atendida, e você acredita que você vai se dar bem, como você tem necessidades a ser atendida, você vai ter suas necessidades atendidas se você for poderoso, se você for rico, se você for importante, se você for amado. Então, você vai se colocando nesse lugar para poder ser atendido. Mas o que importa, o que você está pedindo ao ser poderoso, rico, importante, amado, eu preciso ser atendido. Então, eu sou uma pessoa impotente. Não tem um patrão que dependa do seu empregado, que geralmente é isso que acontece. Ele é absolutamente impotente se o seu empregado vai embora ou falta até. Ele é impotente. Então, por quê? Porque ele tem necessidade, aquele empregado não está ali. E ele acreditava que se ele pagasse bem aquele empregado, que se ele fosse bom ou que ele fosse muito restrito, assim, muito
firme com aquele empregado, ele ia ter sempre as suas necessidades atendidas. Então, é só isso que a gente está buscando. A gente está fazendo todo um circo dessa vida só para ter nossas necessidades atendidas. E para um dia chegar e falar assim, mas a gente não tem necessidade de nada. A gente é criador de tudo, criador da realidade, criador das relações, criador das nossas possibilidades. Isso não quer dizer que a gente não faça milhões de coisas, mas não é por necessidade de ser amado, reconhecido, cuidado, de ser legitimado, que eu acho que essa necessidade primordial que todos nós temos. Por quê? Porque eu não tenho a polaridade de ilegítimo, de não amado, de não reconhecido, porque eu não fico jogando nessas polaridades. Então, se a gente se livra das necessidades, da ilusão da necessidade e da infantilidade da necessidade, a gente para de ter relações para poder ter as nossas necessidades atendidas, que são relações condicionadas. E a gente começa a criar relações que não são necessárias. E o que acontece quando duas pessoas se relacionam sem necessidade? Amor. Quando você não tem a necessidade e o outro também não tem a necessidade, ou você só pode não ter necessidade, nem precisa do outro, você tem uma relação com o outro, onde você não tem a necessidade do outro, existe o amor. Porque o amor deste lugar que a gente pouco conhece, ele não é condicionado. É que nem dizer que a sua liberdade termina quando começa do outro. Então não é liberdade. Porque liberdade condicionada já não é liberdade. Amor condicionado não é amor. Tá, a gente não vai fazer mágica assim, não vai pegar e não vai vestir a máscara e não vai agora fingir que a gente não tem necessidade e criar todo um personagem que não tem necessidade. Mentira! Então, o convite é para a gente olhar no nosso dia a dia, toda vez que a gente se encrenca numa relação, isso quer dizer o quê? Toda vez que você fica chateado, magoado, ofendido, toda vez que você reclama, toda vez que você julga alguém, toda vez que você qualifica e classifica alguém ou alguma situação, você pode, nesse momento, ter a oportunidade de olhar de perto a sua necessidade. Porque tudo isso que você faz é para contemplar a sua necessidade. Então, no momento que acontece a situação, de repente você não tem velocidade de fazer isso na hora, mas depois você retoma a situação para poder ver qual é a sua necessidade. E quando você olhar para essa necessidade, assume que você agora é adulto e que você vai arriscar não ter essa necessidade. Você vai arriscar não ter isso tudo com muita tranquilidade para ir amadurecendo a emoção, para ir fortalecendo essa conexão. Mas que necessidade temos nós, né? E aí, ressoa? É uma possibilidade da gente seguir um pouco por esse caminho de entrar nessa prática, não é uma prática, né? É uma percepção, de ampliar essa percepção. A Marinês ainda fala, Ana, achei em Winnicott o assunto do self. Eu nunca li o Winnicott, mas acho ele muito bacana pelo que eu ouvi falar dele. Sabemos que o mundo estava lá antes do bebê, mas o bebê não sabe disso. E no início tem a ilusão que o que ele encontra foi por ele criado. Esse estado de coisas, no entanto, só ocorre quando a mãe age de maneira suficientemente boa. Olha como o Winnicott é legal mesmo. Sim, o bebê está tão pronto para vínculo e conexão que a única coisa que ele vê é criação. Para ele está criando o seio da mãe, ele está criando os braços da mãe, ele está criando tudo aquilo. Então, ele está
essa é a prova de que ele está absolutamente aberto para conexão. E quando nós, hoje, adultos, a gente se reconectar e se vincular com a gente mesmo, para então poder se conectar e se vincular com o outro, a gente também vai criar tudo isso. A gente vai criar braços, lábios, falas, encontros. A gente vai criar tudo isso. A gente vai criar um mundo inteiro, porque estaremos abertos para o vínculo e para a conexão. Agora, a gente tem que se preparar porque é intenso. Ou se não é intenso? Todo mundo aí teve alguma situação na vida onde você queria muito dizer uma coisa para alguém e não disse. E por que não disse? Porque é muito intenso. Onde você queria, sei lá, dizer para o seu parceiro que você gostaria que, sei lá o quê, e não consegue, porque é muito intenso isso. Você vai se revelar, você vai se conectar, você vai se entregar. É muito intenso. Então, esse é o convite para a gente reconhecer, viver essa semana na espreita desse reconhecimento, assim. Que necessidade eu tenho? E não é a espreita não é mental. A espreita é aquele que tá junto e lúcido durante as situações. Então não é ficar pensando, é viver. E quando você vive, você fala: aqui estou eu reclamando que o outro não está fazendo a coisa direitinho, porque eu tenho a necessidade de ser reconhecida como eu sei o que é certo e o outro não sabe. Sei lá, você vai começar a reconhecer as suas necessidades. E aí a gente vai trazer a inibição para esse processo, para que realmente não vire uma ferramenta mental, mas sim uma ferramenta como a semissupina, que uma vez que você se relaciona com ela, acabam as instruções e você vai ter que entrar no campo de criação. Podemos seguir um pouco por aí? É um convite realmente para a gente encarar a adultice, que estamos prontos para ela. E aí, certamente, porque as crianças, que não interessa se são nossos filhos, nossos netos, nossos sobrinhos, crianças desconhecidas, não interessa. Não estou falando de uma relação vincular, familiar, com qualquer. Aí sim, se nós nos tornarmos adultos, a gente vai ter a possibilidade de criar um ambiente onde as crianças não vão perder a possibilidade de conexão e vínculo. Então, digamos assim, se a gente vai olhar numa perspectiva maior, chegou um momento em que nós somos aqueles que já perdemos essa conexão e esse vínculo primário, primordial, e agora a gente está no caminho de uma reconexão, porque, na verdade, a gente perdeu essa oportunidade de viver uma vida assim, mas isso está dentro da gente. Então, nós somos aqueles que nasceu com todas as condições para isso, não teve ambiente para isso e hoje reproduz o mesmo que fizeram com a gente. E aí a gente está se dispondo a reconectar e a se revincular com essa nossa pulsão. E então criaremos ambientes para crianças que chegarão, como todas as crianças chegam e sempre chegaram em todas as épocas, provavelmente, da humanidade, chegam absolutamente abertas para vínculo e elas vão ter um ambiente para isso. E elas nunca perderão. E a gente vai estar vivo para ver isso. A gente vai estar vivo para ver aquele que se reconectou e aquele que nunca perdeu. E aí, sem dúvida nenhuma, a gente vai gerar um outro modo de vida. Eu tenho experiências muito pontuadas e ainda muito sutis e pequenas, assim, com pessoas, né? Especificamente, por exemplo, o meu filho, que hoje tem 23 anos e que teve
uma possibilidade, um ambiente onde ele pôde sair dessa relação infantilizada, infantilizadora, né? que está na escola, que está em casa, que está na sociedade, e ele pôde, só uma fresta que ele teve, porque foi só da escola. Claro que eu também fiquei muito atenta para isso, mas claro que eu também não consegui, né? Mas só essa fresta que ele teve de não ter seguido na escolaridade, hoje eu vejo um pensamento que eu nunca tinha visto. E não é melhor, não é uma pessoa que se dá bem, não é uma pessoa melhor, não tá, nada disso. É simplesmente um frescor que você vê de alguém que não tem necessidade, em alguns aspectos. Não faz disso, a gente não vai se tornar uma pessoa melhor por causa disso. A gente simplesmente vai jogar outro jogo. A gente não vai ter poder neste mundo por causa disso. A gente só vai ter outra disposição. Então é só para a gente não confundir que a gente não está salvando o mundo, a gente não está se salvando, não está fazendo nada disso. A gente só está experimentando jogar um outro jogo, que é um jogo onde o adulto vai chegar num lugar vincular. E isso é uma reconexão para um dia a criança que já nasce vincular e nunca perdeu essa possibilidade vai crescer um ser vincular. Aí muda o mundo. Porque o ser vincular é igual à Terra, é igual ao planeta, é incondicional. O ser vincular é aquele que faz do esterco adubo. O ser vincular faz isso. O ser tem necessidade, não. O ser tem necessidade, esterco, não. Faz primeiro virar adubo, depois me dá sem sujar as minhas mãos. Fala direito comigo, aí eu te escuto. Eu também tenho os meus direitos, né? Esse é o ser desconectado. O ser vincular não vê nada disso. Qualquer adubo vira, qualquer esterco vira adubo. Então, o que mais a gente quer da vida, né? Se tudo pode virar adubo. Então, meus queridos, vamos ver, vamos seguir. Semana que vem a gente vai ter o encontro aqui no meio da nossa vivência com Gili, então a gente vai ter um grupo aqui se conectando e vai lá, vai experimentando. Se quiser interlocução pelo grupo do WhatsApp ou uma interlocução pessoal também, pode me escrever diretamente, porque é um ponto bem central e que se a gente caminhar nele, muita coisa vai se revelar. Tudo bem, então? Alguém precisa dizer algo antes de ir? Então tá. Então nos vemos muito em breve. Um super beijo. Boa noite a todos. Melhoras, Fernanda.